Capítulo 3. Autorresponsabilize-se. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais dolorosa que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que você está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Entre aspas, Paulo Vieira. A afirmação acima pode parecer muito dura, pode parecer até uma acusação. Entretanto, peço que entenda essa afirmação não como uma acusação, e sim como uma realidade libertadora. A crença de que foi você que se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde está, é muito salutar. Afinal, se foi você que se colocou na situação de vida que está hoje, por pior que ela seja ou esteja, foi você o timoneiro de sua vida, foi o responsável, foi o condutor do seu caminho até aqui. E como condutor, como timoneiro da sua vida, você obteve resultados e não necessariamente fracassos. Dentro dessa perspectiva, se você não está satisfeito com os resultados que tem obtido, basta recorrer o que está errado. Reconhecer que suas escolhas e seus caminhos não têm sido satisfatórios e então direcioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente. Fique certo de que os acontecimentos de sua vida não são coincidências, não são fatalidades do destino e que você não é vítima de ninguém e nem das circunstâncias. A autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo o que acontece em sua vida, por mais inexplicáveis que seja, por mais que pareça estar fora de seu controle e de suas mãos. Quantas vezes você viu alguém em uma situação negativa e debilitada de vida e perguntou a essa pessoa: "Como estão as coisas?" E ela respondeu: "Estão como Deus quer." Se você estiver alerta, perceberá que sutilmente ela está tirando de si a responsabilidade pelos seus resultados negativos e culpando e responsabilizando a Deus. Será que Deus anda trabalhando contra as pessoas? Certamente não. Como diz a Bíblia, porém, de Deus não se zomba. O que tem semeado, isto será o que colherá. Essas pessoas não percebem que seus comportamentos, pensamentos e sentimentos estão criando a vida delas e normalmente buscam explicações externas para explicarem suas desventuras e seus azares. Por isso, responsabiliza-se pelas suas atitudes, porque elas trarão consequências. Responsabilize-se pelas suas escolhas, pois elas determinarão seus caminhos e estes determinarão seus destinos. Responsabilize-se pelos seus pensamentos e sentimentos, pois bons sentimentos e bons pensamentos estruturam nossa crença e realizações. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Entre aspas, Paulo Vieira. Exercício 1. Reescreva com as próprias palavras e trazendo-as para a primeira pessoa as duas definições de autorresponsabilidade que parecem em destaque neste capítulo. Exemplo: eu sou autorresponsável, logo sou o único. Nova definição 1, nova definição 2.
Pensando dessa maneira, sendo e se comportando como o autor de sua história, você poderá se colocar em qualquer outro lugar, poderá escrever e reescrever os seus caminhos e suas escolhas. A autorresponsabilidade retrata o fato de que você tem se colocado onde quer que esteja, de forma consciente ou inconsciente. A atitude de autorresponsabilidade o empodera e o capacita a mudar o que deve ser mudado para continuar a avançar na direção dos seus objetivos, conscientes de um equilíbrio de vida. É importante que você saber que todas as nossas mudanças intencionais e as conquistas planejadas se iniciam após assimilar e passar a viver de acordo com o conceito da autorresponsabilidade. Contudo, na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de escolha. Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado e que você constrói circunstâncias e acontecimentos de sua vida também é uma questão de escolha. Da mesma forma, também é uma escolha acreditar que as coisas vão acontecendo de maneira completamente aleatória e imprevisível. Que somos vítimas ou prisioneiros de nossos destinos e que vamos apenas reagindo ao mundo e os acontecimentos. Eu, particularmente, prefiro acreditar que criamos nossas experiências por palavras, comportamentos e pensamentos. E que tudo o que comunicamos, pensamos e sentimos gera resultados e objetivos palpáveis na nossa vida. Pessoas de sucesso sabem utilizar não apenas sua estrutura mental para colher resultados, como também a linguagem corporal, como defende a psicóloga e pesquisadora de Harvard, Amy Cuddy. Quando os resultados são ruins, essas pessoas aprendem com eles e, responsavelmente, optam por uma estrutura mental correta, passam a falar e a pensar de modos diferentes e a se comportar também de forma diferente. Após uma derrota, pessoas de grandes conquistas não culpam as circunstâncias, as outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos seus resultados e se perguntam: o que devo fazer de modo diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Uma das áreas de atuação de nossa empresa é a de recolocação profissional. E é incrível ver como entre as pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho, a maioria absoluta tira de si toda a responsabilidade pelo seu desemprego. As desculpas travestidas de explicações são sempre as mesmas. Houve um corte na empresa e eu tive o azar de fazer parte dele. Você sabe como é, eu tinha apenas 6 meses de empresa. O meu supervisor se sentiu ameaçado pelo meu desempenho e me perseguiu. A crise está grande e houve redução do quadro, você sabe, né? Eles me prometeram uma coisa e quando cheguei lá era tudo diferente. Aí fiquei desmotivado. Na verdade, fui demitido, mas já queria mesmo era pedir demissão. Poucos são os que reconhecem os seus erros, demonstrando maturidade e possibilidade de aprendizado. Essas pessoas se comportam assim. Não trabalhei bem, não dei o melhor e fui demitido. Contudo, hoje reconheço onde errei, afirmo que não vou cometer essa falha e, por isso, quero muito essa oportunidade. Não tive humildade suficiente para receber ordens do meu superior e o relacionamento entre nós foi se deteriorando até que fui demitido. O aprendizado, porém, foi grande e estou pronto para recomeçar de maneira correta. Houve um corte por causa da crise e por não estar batendo minhas metas eu fui demitido. A partir de agora, estou disposto a fazer tudo de modo diferente, alcançar minhas metas e ser motivo de orgulho para as pessoas que me amam. Quando entrei nessa empresa, eu estava buscando um emprego com hora de entrar e sair e que não precisasse de muito empenho. Quando cheguei lá, porém, era uma loucura, um trabalho intenso para onde eu olhava existiam as metas e resultados.
Eu não quis entrar neste barco. Minhas prioridades eram outras e meu ritmo também não era aquele. Então fui demitido e estou buscando agora algo mais parecido com os meus objetivos. O fato é que, quando as pessoas não reconhecem que foram demitidas por suas falhas, em algum momento elas estarão repetindo os mesmos acontecimentos na vida delas. E com o tempo estarão se perguntando se fizeram algo contra elas, se é o karma ou se é Deus que não as ama. A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Entre aspas, Paulo Vieira. Se você não acredita que tem livre-arbítrio para criar e escrever sua história presente e futura de vida, se você não acredita que está criando o seu mundo a cada pensamento e a cada decisão que toma, se você ainda acha que seus sucessos e fracassos independem de você, isso tudo demonstra que você está à deriva no mar das circunstâncias e vivendo perigosamente à mercê dos outros e do mundo. Para você que acredita que a vida é uma sucessão de acasos, resta a pergunta: quem está direcionando a sua vida? Quem é o responsável pelos frutos que você tem escolhido? Certamente alguém está no controle. E se é Deus que está no controle da sua vida, lembre-se de que, desde o Éden, ele deu o livre-arbítrio ao ser humano. Você é do tipo de pessoa com que as circunstâncias e fatos vão simplesmente acontecendo e você vai vivendo, não como protagonista, e sim como um coadjuvante, uma marionete que depois, sem pedir licença, é convidada a rir ou a chorar? Os compositores Bernardo Vilela e Lobão criaram uma música que dizia mais ou menos assim: vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. A pergunta é: levar para onde? Para uma vida bandida, como diz o compositor mais à frente, ou para a felicidade? Pensar dessa maneira é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver seu nível de maturidade emocional e, com consequência, aumentar exponencialmente sua capacidade de realização. É a certeza de possuir uma crença que valida todas as outras crenças fortalecedoras que você possui. É a garantia de ser uma pessoa não apenas de ideias, mas também de ação, uma pessoa realizadora. Enfim, uma pessoa capaz de construir uma vida feliz e plena. O psicólogo e pesquisador Daniel Goleman, no livro O Poder da Inteligência Emocional, afirma, com os outros dois autores do livro, Richard Bodiatizes e Ian McKee, que 2% da população humana são os que de fato produzem mudanças. 13% veem as mudanças acontecer e às vezes até apoiam e auxiliam os outros 2%. E 85% da massa mundial não percebem o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo grande rebanho na direção que lhes é impingida. Esses percentuais não se referem à classe social, cultural ou econômica, pois existem pessoas muito ricas, assim como pessoas muito pobres, fazendo parte dos 85%. Também encontramos pessoas que vêm da base da pirâmide social, fazendo parte desses 2%. E é formidável vê-las mudando o mundo com suas ideias, seu trabalho e sua visão. A minha pergunta é: onde você tem colocado a sua vida? Você faz parte dos 2%, dos 13% ou dos 85%? Se você faz parte desses 2% que produzem mudanças, você é um grande líder. Tem pessoas ao seu redor que te seguem, suas palavras e ações fazem diferença na vida de inúmeras pessoas. Você é conhecido e é admirado por aqueles que o rodeiam. Se faz parte desses 13% que percebem e até apoiam as mudanças, você tem um líder ou segue uma ideia de valor e a repassa. De alguma maneira, mesmo sem muito empenho, sem se expor, você contribui
para um mundo melhor. As pessoas que fazem parte dos 85% são manipuladas e conduzidas pelo sistema. Vivem o prazer imediato, possuem uma visão de um mundo estreita e curta. Seu horizonte de visão futura não passa da farra de sexta-feira e do sábado. Essas pessoas não enxergam as mudanças que estão acontecendo ao seu redor, porque, na verdade, também não se conhecem. Não sabem um certo quem são, muito menos quão grande é o valor que sua essência divina possui. Exercício 2. Escreva nas linhas a seguir uma visão extraordinária da sua vida. Escreva sobre a vida que você sempre sonhou, sem limites para sonhar. Defina que você gostaria de ser, fazer e ter. Descreva seus sonhos mais fantásticos, sem crítica ou julgamento do que é possível ou impossível. Apenas relate a sua visão da sua vida extraordinária. Agora, compare a visão de vida extraordinária que você acabou de escrever com a vida que você tem levado, aquela que você escreveu no capítulo anterior. Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e, dessa forma, só você pode mudá-la. Entretanto, para mudar as circunstâncias, antes será necessário forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e a perseverança para manter a mesma visão e o comportamento de vitória, independentemente das condições externas. Foi isso o que fez Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, muitos deles na solitária. Enquanto vários de seus colegas de cela se lamentavam e colocavam-se como vítimas. Nelson Mandela se colocava como o autor da sua história. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, seus pensamentos e suas atitudes na prisão, e também pelo que faria quando saísse de lá. Enquanto ele via seus amigos de cela e prisão sucumbirem, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele estudou administração pública, aprofundou-se em direito internacional e direito penal e em muitas outras matérias importantes para o seu futuro. E tudo isso aconteceu enquanto estava encarcerado. Quando seus colegas e até os guardas o viam com tanto bom humor e tanta felicidade, alguns diziam: Mandela, acorda, você está na prisão, e daqui você só vai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: como você faz para estar sempre tão bem? Ao que ele respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente sou eu que controlo. E ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém, eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Entre aspas, Nelson Mandela. Que tal você trazer para a sua vida esse poderoso conceito presente na vida das pessoas de grandes realizações? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos basicamente duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles e mudar. A outra é achar um culpado e, de uma forma ou de outra, sempre se eximir da autorresponsabilidade. Colocar nos outros ou nas circunstâncias a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida. Tenho treinado, acompanhado e feito coaching com centenas de executivos e gestores. Percebo cada vez mais a diferença entre os prósperos e os limitados, os fazedores de dinheiro e os batedores de ponto. Os limitados normalmente pensam muito, refletem sobretudo no que pode não dar certo, e dessa maneira se tornam peritos em justificar suas falhas e explicar por que as coisas não deram certo como elas haviam calculado. Em geral, são pessoas de grandes ideias, porém de pouca realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar seus colegas, dar ideias e mostrar onde eles estão errando e o que precisam fazer para ter êxito.
E por incrível que pareça, eles costumam estar certos. Suas ideias são boas e suas análises são coerentes. No entanto, são apenas ideias. E o mais crítico, suas ideias geralmente só servem para os outros. Para eles resta a justificativa e a explicação do porquê de suas ações e seus planos e até de seus imobilismo não produzirem resultados valiosos. Uma grande ideia oriunda de profunda reflexão sem uma ação para colocá-la em prática é mesmo que frustração. Entre aspas, Paulo Vieira. Por outro lado, as pessoas que geram boas ideias, talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, mas são capazes de pô-las com prática, de fazer acontecer. E se não obtiver os resultados esperados, não reclamam muito, menos se justificam. Pessoas de sucesso simplesmente assumem que estão onde se puseram e, com humildade e sabedoria, buscam aprender com seus erros para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembre-se de que as pessoas de sucesso não costumam desistir dos seus sonhos. Elas aprendem com seus erros e persistem focadas em seus objetivos, mas da próxima vez fazendo diferente, comportando-se de modo diferente, agindo, pensando e sentindo de maneira diferente. Estudos da cientista Jill Bolte Taylor, autora do livro A Cientista que Cura o Seu Próprio Cérebro, mostra que o hemisfério esquerdo é o lado do cérebro responsável pela lógica, pela memória, pela sistematização e reflexão. É aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias e também é aí que reside nossas habilidades de planejar, criar e compreender. É onde está o tão falado quociente da inteligência, o QI. O hemisfério esquerdo é o lado matemático, classificador, exato, linear, analítico, estrategista, prático e realista, além de ser o responsável pela linguagem. Já o lado direito do cérebro é o responsável pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos involuntários, pela inconsistência, pela intuição e pelas crenças. É o lado responsável pela nossa capacidade de realização. É onde reside o atualmente famoso consciente emocional ou inteligência emocional. Assunto tão abordado hoje em dia pelo famoso psicólogo PhD de Harvard, Daniel Goleman, e muitos outros cientistas e pesquisadores pelo mundo. O hemisfério direito é o lado criativo que desenvolve a arte e a poesia. É ao lado que sente paixão, saudade e tristeza, além de ser o responsável pela imaginação. Próspero e vitorioso é o ser humano que consegue integrar suas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir agir para colocá-las em prática. Entretanto, se eu tiver de escolher entre ter grandes ideias e reflexão ou ser realizador, eu alegraria o hemisfério direito e a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. É muito melhor realizar ideias medíocres do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Tenho visto pessoas prosperar muito colocando ideias velhas e batidas em prática, ou mesmo colocando em prática ideias abandonadas pelos seus criadores. Certa vez, 200 professores de uma organização educacional de nível superior, quando uma professora de administração, aparentemente muito capacitada do ponto de vista intelectual, discordou com firmeza de ser responsável por tudo que via vivendo e, fundamentalmente, discordou do conceito da autorresponsabilidade. Ela protestou e disse: a vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e a reflexão que se faz sobre este conhecimento. Em seguida, ela começou a falar de Karl Marx e de vários teóricos do socialismo e capitalismo, sobre Einstein, Newton,
e outros pensadores, e falou efusivamente que somos o que sabemos e a reflexão que fazemos sobre esses conhecimentos. De certo modo, ela estava certa, ou melhor, ela estava 50% certa. Realmente a reflexão é muito importante. Como já disse, porém, sem a capacidade de executar e realizar meus planos e minhas ideias, só me restará a frustração. Num contexto macro, são de vital importância esses pensadores e suas teorias. No entanto, num contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale absolutamente nada se ficarmos atados e imobilizados por reflexões e pensamentos, em especial se essas teorias intelectuais reforçam que somos meros espectadores e que não podemos mudar ou reescrever nossa história. Depois de ela ter se pronunciado com tanta fúria, sentiu-se acusada. Apresentei a todos o que Albert Einstein pensava sobre o assunto. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesmo. Entre aspas, Albert Einstein. Após deparar-se com essas ideias de Einstein, a professora que havia me contestado pensou, fez uma série de diálogos internos e ansiosamente pediu que eu continuasse. Depois ela me confidenciou. Talvez a solução dos meus problemas existenciais estejam por aí. Quando essa professora falou de sua discordância, outra tentou puxar aplausos juntos aos outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade. Importante dizer que essa outra professora, que também não concordava com o conceito, chegou ao auditório com uma postura totalmente reativa. Não participou de nenhuma dinâmica, sua postura e sua fisiologia corporal demonstravam total rejeição à instituição em que trabalhava e ao momento. Para essas duas professoras, a vida delas certamente não estava sob seus controles. As coisas não estavam como desejavam e provavelmente continuarão assim até que elas se tornem capazes de se responsabilizar por sua vida e seu destino, até elas pararem de achar culpados por seus insucessos e suas frustrações, até elas pararem de se sentir vítimas da situação. Para prosperar, precisarão parar de odiar o mundo como se ele fosse o algoz da vida delas. Precisarão parar de se tratar como vítimas e eliminar a atitude da autocomiseração. Como criador do CIS e palestrante internacional, tenho passado por todo tipo de empresa e conhecido muitos estilos de profissionais. Os autorresponsáveis são otimistas e motivados, independentemente das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados o contento, eles dão seu melhor. Mesmo que não sejam tão valorizados, continuam sendo produtivos e alegres. Quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, elas optam por não reclamar, não criticar, muito menos culpar a empresa ou os dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam em si a solução e, se não o encontram, eles simplesmente vão em busca de seus objetivos e, de maneira ética, pedem licença para fazer seu caminho e criar responsavelmente sua história. E, com certeza, uma história de sucesso. Casos da vida real. Relato um depoimento que ilustra exatamente essa atitude de autorresponsabilidade. Carlos é hoje gerente de loja de um dos maiores varejistas de calçados do Brasil. A história que ele relatou foi a seguinte. Eu era gerente de uma das lojas de moda masculina de um grupo local.
E tudo ia muito bem até o dia em que o supervisor das lojas pediu demissão e foi substituído por outra pessoa da empresa. Logo ao entrar, o supervisor novato anunciou que os gerentes que eram amigos do antigo supervisor seriam todos substituídos. E assim foi. Aos poucos, ele foi trocado, os amigos do ex-supervisor, até que chegou a minha vez. Após muita perseguição, Carlos foi demitido. As pessoas ao redor ficavam espantadas com sua atitude. Não havia nele raiva, muito menos sentimento de revanche. Se esta empresa não reconhece todo o meu trabalho e meus resultados, é porque aqui não é o meu lugar. É porque existe um lugar melhor para mim, dizia ele. E não seria buscando culpados e criticando o novo supervisor que ele continuaria crescendo. O que para muitos significaria um problema, para ele foi uma oportunidade. Assim, menos de um mês depois de ser demitido, o supervisor de um grande grupo calçadista, sabendo da história de Carlos e da sua postura madura e impecável, contratou para gerenciar uma de suas lojas. Faz 10 anos que isso aconteceu. Faz 10 anos que trabalho nesse grupo. Faz 10 anos que sou muito, mas muito feliz pessoalmente e profissionalmente. Minha primeira loja aqui tinha 12 vendedores. A atual tem 90 pessoas. Nunca parei de crescer. Hoje sou valorizado de verdade, concluiu Carlos. Certamente foi sua atitude de autorresponsabilidade que lhe possibilitou essa conquista. Costumo dizer que quem tem poder, quem age. Os autorresponsáveis são assim. Eles agem, não se mobilizam pensando nas injustiças ou nos fracassos. Eles sabem que, consciente ou inconscientemente, criaram suas situações. Seja por comportamento, por pensamento, por ações, seja por omissão. Por isso, eles se reconhecem como os capitães da vida deles. Reconhece quando a rota por eles escolhida não gerou bons resultados. E só lhes resta optar por uma nova rota e um novo caminho a seguir. Eles agem de forma ativa e vivem em primeira pessoa. São eternos aprendizes. Tenho visto muitos vendedores que reclamam de suas empresas, dos preços não competitivos, de seus produtos e serviços, da má qualidade que vendem, criticando superiores e chefes. Entretanto, tenho visto os outros dentro da mesma empresa e das mesmas equipes que vendem os mesmos produtos e geram grandes resultados com as mesmas condições, as mesmas circunstâncias e os mesmos recursos, porém, com uma grande diferença. A atitude e a crença de que eles próprios são os únicos responsáveis pela vida que têm levado. Assim, são os únicos capazes de mudar a vida deles. Um gerente me relatou: para que eu fosse um grande gerente, minha equipe deveria ser mais proativa e comprometida. Eles preencheriam seus relatórios e resumos de desempenho sem precisar de cobrança. O marketing da empresa seria mais agressivo e, principalmente, meu diretor seria mais compreensivo e menos exigente. Depois do seminário de inteligência emocional e de algumas sessões de coach, seu discurso mudou e com ele todo o seu comportamento e sua atitude. Ele passou a falar e agir assim: sei que tenho sido relapso e omisso. A maior parte da minha equipe é muito boa, mas precisa de mais acompanhamento e cobrança. Uma pequena parte da equipe, porém, não tem atitude nem potencial para estar na empresa, e eu deveria ter tido a coragem moral de substituí-la. De qualquer maneira, todos precisam da minha experiência e de treinamento. E, na verdade, meu diretor já me deu várias chances e ainda não fui capaz de aproveitá-las. Dessa vez não vou tentar, muito menos fazer o meu melhor. Simplesmente vou agir, vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou assumir a responsabilidade pelos resultados da minha equipe e, se não obtivermos o resultado esperado, sei que fui o responsável.
Estou em um momento em que continuar justificando e explicando os insucessos não me ajudará nem neste emprego, nem em outro. Agora é minha vez. Minha carreira e minha vida só dependem de mim. Estou indo. É chegada a minha hora. Em um mês, esse gerente provou que seu discurso era verdadeiro. Com mudanças em suas atitudes e seus comportamentos, toda a equipe mudou de forma inimaginável. Ele próprio se surpreendeu, pois não acreditava que suas mudanças tivessem tanto poder, que gerassem mudanças tão fortes e profundas na equipe em relação às vendas, aos procedimentos e ao clima organizacional. Em outro caso, um vendedor de uma concessionária, em um momento de desabafo, relatou-me: tudo nessa empresa é difícil. O salão de vendas é antiquado, é muito apertado, a marca que nós vendemos está em declínio, nossa assistência técnica é a pior do mundo, ela só faz piorar a situação. Como é que se pode vender desse jeito? O problema não sou eu, o problema são os outros, que não me deixam fazer o meu trabalho direito. Ele continuou: Paulo, quem precisa de treinamento e consultoria não sou eu e nem a equipe de vendas, e sim os diretores. Se eu pudesse mudar a empresa, se eu fosse o gerente ou o dono daqui, aí sim, tudo seria diferente. Mas como Deus não dá asa à cobra, sabe como é, né? Então, vou levando como Ele quer. Para mim estava tudo muito claro. Era um caso típico de um vendedor sem autorresponsabilidade. Um vendedor que se sentia injustiçado, vitimado pelo mundo, pelas circunstâncias e pela empresa. Todo o seu fracasso era provocado pelos outros e ele, infelizmente, não tinha meios de mudar a sua pobre existência. Depois de tanta lamúria e autocomiseração, já não aguentando mais, perguntei: há quanto tempo você está na empresa? Há 8 anos, ele respondeu. Quer dizer que você já faz muitos treinamentos e conhece tudo sobre esses automóveis e essa marca? Ao que ele me respondeu: duvido que alguém aqui entenda mais dessa marca e de vendas do que eu, afirmou ele de forma categórica. Então, por favor, me responda. Por que os novatos jovens com pouca experiência em veículos e em vendas de carros estão vendendo mais que você? Com toda a prontidão, como se já tivesse esperado pela pergunta, ele respondeu em um tom agressivo e vitimizado: se eles estivessem aqui desde o começo, estariam também como eu, desmotivados e cansados de remar contra a maré. Escondendo minha impaciência por tanta autocomiseração, continuei o processo de coaching. E por que você continua nessa empresa há tanto tempo se não concorda com as políticas internas, estratégias e estrutura física? O que impede de buscar algo melhor, mais compatível com seu potencial e seu estilo, se você é tão bom? Por que você não foi em busca de uma empresa que saiba reconhecer seu valor e sua experiência? Ele permaneceu calado por algum tempo, sem responder a nenhuma dessas perguntas. Olhou para cima em busca de uma resposta convincente, depois ficou com o olhar perdido no horizonte, quando enfim olhou para baixo. Sua fisiologia corporal se tornou mais humilde e seus olhos se encheram de lágrimas. Então falou: na verdade, tudo está diferente. Antigamente havia muito mais clientes. Não havia tantas marcas competindo conosco. Era só Ford, Fiat, Chevrolet, Volkswagen. Agora é uma loucura. Toyota, Renault, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Nissan. São mais de 30, muitas delas com fábrica aqui no Brasil, fora todas as outras que são importadas. Com um ar de nostalgia, ele continuou: na época em que o fundador era quem tocava a empresa, não existia tanta cobrança. A gente tinha mais liberdade. A verdade mesmo é que era muito mais fácil vender um carro. Eram os clientes que compravam. O vendedor bastava estar perto e tirar o pedido. A cada dia que passa, está mais difícil. Os clientes são cada vez mais exigentes e é necessário um esforço muito maior. E para piorar, vem vocês de consultoria com essa história de pré-venda, pós-venda, prospecção,
resumos de desenvolvimento, quadros de metas e estão até cobrando adicional de venda. São muitas mudanças e eu não sei se sou capaz. Nessa hora, ele parou, refletiu um pouco mais e continuou. Acho que estou meio acomodado, talvez até viciado no passado. Não sou mais nenhuma criança. Não sei se sou capaz de me adequar a tantas mudanças. Visivelmente emocionado pela primeira vez, ele se permitiu refletir, sinceramente, sobre a sua vida profissional e seu futuro. Permitiu-se pensar sobre os seus defeitos e suas falhas, sobre o que vinha fazendo e o que deveria fazer. Diante de suas colocações, falei. O início de sua virada já começou a acontecer, pois você foi capaz de olhar para dentro de si e usar a autoconsciência, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que pode ser mudado. Parabéns, sua vida começou a mudar nesse instante. E para dar mais ênfase à sua possibilidade de mudança, apresentei a ele 2 pressupostos utilizados no CIS. Pressuposto 1. Todos temos os recursos de que necessitamos para prosperar e ser feliz. Pressuposto 2. Se alguém pode, você também pode. Seu semblante começou a melhorar, sua cabeça se ergueu, seus ombros se projetaram para trás e um sorriso surgiu. Então ele perguntou: Você acha mesmo que posso vir a ser um dos melhores vendedores da empresa? Certamente. Se pessoas sem experiência podem, imagine você, com toda a sua bagagem e vivência. Mas para que seu sucesso ocorra, depende apenas de uma coisa: que você continue e persista nessa postura de autorresponsabilidade, reconhecendo que você está vivendo é o resultado de como você tem pensado, falado, se comportado, trabalhado e encarado a vida. Mude a si mesmo e todo mundo mudará ao seu redor. Continuei. Mude a você mesmo e experimentará uma nova vida. Isso é uma decisão que só cabe a você. É importante, porém, você saber que os frutos das suas mudanças virão no momento apropriado. É fundamental você persistir na autorresponsabilidade e não desistir no meio do caminho. Dei de presente a esse vendedor o meu livro, Eu, Líder Eficaz, e em pouquíssimo tempo pude apreciar e me deleitar com uma nova pessoa, que surgiu um novo profissional, um cabedal de mudanças capazes de redirecionar toda a sua vida. Familiar, conjugal, social, até melhorar sua saúde e sua aparência física. Em conversas posteriores, ele me relatou que a ferramenta que ele mais usou foi o conjunto de 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. 1. Se for criticar as pessoas, cale-se. 2. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. 3. Se for buscar culpados, busque a solução. 4. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. 6. Se for julgar alguém, julgue as atitudes dessa pessoa. Essas 6 práticas, transformadas em hábitos diários, trarão tantas mudanças que as pessoas ao seu lado e você mesmo perceberão que uma nova pessoa está surgindo e que novas oportunidades e possibilidades estão batendo à sua porta. Elas perceberão que coisas muito boas estão acontecendo sem explicação e então você perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou até você. E verá que a autorresponsabilidade, quando incorporada à forma de viver de alguém, produz verdadeiras maravilhas. Vamos entender melhor cada uma delas da autorresponsabilidade no próximo vídeo. Gostou da leitura? O livro será lido por completo. Se inscreva no canal, ative o sininho para a última parte desse capítulo, organizado na playlist com o nome O Poder da Ação. Bye!